que é o arrebatamento da igreja, o qual muitos não estão esperando, não estão apercebidos. Mas nós vamos caminhar dentro dessa palavra e o Espírito Santo tem plena liberdade para falar em nosso meio. Glória a Deus. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36, 37, 38 e também o 39. Mateus capítulo 24, versículo de número 36, 37, 38 e 39. Essa palavra está ardendo no meu coração já tem pelo menos 10 meses. 10 meses. Eu poderia ter mudado porque quarta-feira foi um culto super abençoado, que veio mais ou menos nessa tônica. Mas nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos der, aquilo que Ele já colocou em nosso coração. Todos encontraram? Amém? E diz assim a palavra: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas na vinda do Filho do Homem não vai levar a todos. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu ouvi uma palavra nesta noite, o presbítero Brito nos antecedeu sobre a oração de crente feiticeiro, crente amargurado, crente que ora contra ministério, seja ministério da palavra, seja ministério do louvor, ou seja qualquer ministério dentro da igreja. Irmão, Deus conhece o meu coração e aquilo que eu sinto por esta igreja. Os irmãos que são daqui de Oriflama de muitos anos sabem que é uma igreja que ela só tem 2 anos e meio. Tem um conjunto musical maravilhoso, tem uma excelente equipe de obreiros, tem um círculo de oração bem montado, tem o grupo dos varões, o grupo dos jovens e também o grupo de louvor. Engana-se nós em achar que o Satanás, o inimigo das nossas almas, não está de olho. Então nós não podemos ter uma postura contrária diante de Deus, a não ser em oração, jejum e consagração, e sempre estar bem preparado. Não é porque haverá levantes, é porque há levantes. Há levantes. Há tudo aquilo que é o contrário de Deus, porque isso suscita inveja. Muitas coisas que o diabo não quer é o que você está fazendo. Então ele vem lutando para isso. Antes da gente entrar no assunto, eu vou puxar outro assunto até chegar nesse, e Deus vai preparando os corações. Nós sabemos que hoje existe no mundo pelo menos 195 países, esses cadastrados na ONU, Organização das Nações Unidas, e desses 195 países, pelo menos 38 estão em conflito. É a guerra do narcotráfico, guerra por território, guerra por causa de dinheiro, guerra por causa de situação econômica, guerra política. Não obstante, nós vemos a Rússia entrando na Ucrânia
há um gigante entrando dentro de um anão, briga por causa de terra. Nós vemos Israel ali lutando pertinho da Palestina, na faixa de Gaza. Quantas mortes, mas quantas mortes, quanto derramamento de sangue, independente se são bebês, crianças, jovens, mulheres, homens, mas Deus está vendo tudo do céu. E muitas vezes nós indagamos sobre nós mesmos, mas por que Deus permite tudo isso? A questão não é que Ele permite, a questão é que Ele deu liberdade para o homem escolher o caminho que quer seguir. A recompensa é que vem depois. E nós vemos isso acontecendo também aqui no Brasil. Para quem viu os noticiários na televisão, ali no Rio de Janeiro, pelo menos 121 mortos, 4 policiais, 117 pessoas. Quantos jovens ali partiram sem Cristo, sem conhecer a palavra, ou talvez ouviram a palavra, mas não deram crédito, preferiram um caminho tortuoso, um caminho errado. Quantas pessoas cheias de saúde partiram, e às vezes nós, irmãos, não estamos lá com aquela saúde, mas estamos aqui agradecendo a Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele nos dá para poder pregar a sua palavra. Glória a Deus. E Deus não poupa esforço nenhum para poder nos ajudar, para poder nos tirar do comodismo, porque muitas vezes estamos acomodados da maneira em que nos comportamos na igreja, diante de Deus, e Deus não quer assim esse comodismo todo. Às vezes a gente quer do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo. O céu não é para qualquer um. A palavra de Deus diz lá em Mateus 22,14, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é todos, é muitos chamados e poucos escolhidos. Mas que Deus é esse? Será que Ele faz acepção de pessoas? Ele é o autor da vida. Ele é quem pode matar ou deixar viver. Não sou eu nem você quem vai questioná-lo. Não de Deus. Onde tiver 2 ou 3, eu ali estaria. Número pequeno. Mude o culto de segunda de oração para sexta. Será que o comportamento muda? Não, né? Irmãos, o tempo está próximo. Deixa eu te falar uma coisa que às vezes, hoje, a igreja está assim, não é por falta de palavra, não. Palavra, graças a Deus, nós temos aqui nosso líder, o pastor Edivaldo, vem vindo nesses cultos de ensino, vem apertando, vem apertando, vem apertando. Isso é por ordem de Deus, vem apertando, vem apertando. Quem ficar é porque não quer conserto com Deus. Mas aquele que quer um conserto com Deus sabe que dói, a palavra dói, ela nos faz renunciar tudo aquilo que a minha carne quer, porque a carne luta realmente contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Nós temos que fazer a vontade de Deus, se realmente nós queremos vencer. Deus Ele tem compromisso sim com detalhes. Nós é que não temos compromisso com detalhes e achamos que Deus não se importa com A, com B, com C. Não vou citar nenhum item para você não ficar chateado comigo e achar que eu estou olhando isso. Porque muitas vezes ela fala assim, mas Deus não vai se importar comigo assim, sim, desse jeito não. Quer dizer, eu estou pondo palavra na boca de Deus como se fosse Ele que estivesse falando. Não filho, não filha, assim está bom. Não filho, então pode andar assim mesmo. Não filho, essa postura está boa, está correta. E não é bem assim.
Deus faz questão dos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz que o julgamento começará pela igreja e seremos julgados pelas pequenas coisas. Aleluia. Nessa passagem nós vemos aqui a preocupação de Deus com o seu povo em chamar Noé para construir a arca. Fez questão do tipo de madeira. Então ele faz questão com você também, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, da maneira com que você se apresenta a ele, seu comportamento aqui dentro, seu comportamento lá fora. Tudo isso Deus faz questão e Ele está vendo. Não se engane com isso. Não ponha a palavra na boca de Deus. Não crie um Deus para você que não será esse que você vai encontrar lá. Não vai ser esse. Nosso Deus é um Deus sério, é um Deus de postura, é um Deus de compromisso. E se você tem compromisso com Ele, Ele tem com você. Aleluia! Então Ele falou para Noé: a madeira é gofer. Essa madeira é 300 côvados de comprimento, é 50 de largura e 15 de altura. Deus faz questão desse detalhe. Faça a arca em 3 compartimentos. Mas aí você vai e pergunta como eu perguntei: mas Senhor, mas só 8? O resto tudo bicho. Cabia mais gente, né? Cabia? Só tinha 8, não é? O resto era tudo bicho. Eita Deus! Como é que você chega diante de Deus e questiona? Fala: mas Senhor, mas por quê? Só 8? Só 8 pessoas: Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Mas e o restante? Onde estava? Quanto tempo demorou para a arca ser construída? Quanto tempo estava? 100 anos. 100 anos aquele velhote pregando arrependimento, pregando salvação. Mas sabe por que muitos não aceitaram? Ouviram como um velho caduco? Porque ele disse que Deus ia mandar um dilúvio. E nos dias anteriores não tinha chuva. Não tinha esse fenômeno climático que nós conhecemos, chuva. Não tinha. Quem sabia disso? Não tinha chuva. Então como é que você vai falar de chuva com um povo que nunca viu chuva? Eles vão lá: esse velho está caduco, esse velho não sabe o que fala. E ele tinha que pregar aquilo que Deus mandou. Ia vir chuva, muita chuva, dilúvio. E como crê hoje no arrebatamento da igreja, que Jesus virá sobre as nuvens, buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Amados e queridos irmãos, eu sou um pouco sanguíneo, pressão 16/9. E num culto como esse ela pode elevar. Ela pode elevar e tem que pedir para Deus acalmar um pouco. Porque se Ele tiver que falar, Ele vai falar. E eu vou dar lugar. Se Ele tiver que falar, Ele vai falar. Porque nós precisamos, irmãos, eu não vou ficar fora do arrebatamento por causa de A, de B, C, de nenhum pecado, de nenhuma conversa. Sempre dando lugar a Deus, orando, buscando, jejuando, dentro das minhas limitações, que hoje eu não posso fazer. Já fiz muito, irmão, muito jejum, já fiz muito, já tive a oportunidade de matar bastante a minha carne. Hoje não posso mais. É um tratamento um pouco pesado, então limita um pouco, mas não limita falar do amor de Deus. E Deus vem. Então nós falamos um pouquinho dessas guerras, dessas matanças, tanta gente morta, enterrada, tanta gente partida sem Cristo, e eu precisando de um rim novo, e o Senhor ainda não me deu. Louvado seja Ele. Graças a Deus por isso. Em tudo dai glória, em tudo dai graça,
Se Ele não fez, mas o céu está preparado, o céu nos espera. E quantas pessoas saudáveis, fisicamente, morreram sem Cristo, partiram sem Cristo, sem esperança. E eu, você e nós que estamos aqui nessa noite de domingo, essa noite maravilhosa, irmão, uma igreja como essa, eu digo uma igreja espetacular, uma igreja maravilhosa, tudo muito bonito, tudo muito bem encaixado. O Espírito Santo fala, temos o nosso líder aqui, que está sempre prestativo a tudo e a todos. Não é puxação de saco não, irmãos, é verdade. É verdade. Então nós temos que ajudá-lo sempre. Se não pode ajudar fisicamente, ajude em oração, porque Cristo vem. Então Noé foi construir a arca. Deus deu o nome da madeira, deu o tamanho. Por que Deus se preocuparia com o tamanho? Fala, faz aí 500 metros, faz aí 50 de largura, uns 30 de altura, acomoda um casal de cada animal, porque eu vou mandar o dilúvio. Mas antes disso você betuma ela por dentro e por fora. Betuma ela por dentro e por fora. Betuma ela por dentro e por fora, para que nada de fora entre. Nada de fora entre. Nada de fora entre, para que não venha perturbar a sua salvação, para que não venha perturbar. Nada de fora entre. Nada, nada, nada. Porque aqui quem manda é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Então nada que tem lá fora tem que entrar. Se você saiu do Egito, esqueça. Esqueça tudo que ficou lá fora. Se você entregou realmente a sua vida, corpo, alma e espírito, esqueça o forrozinho. Quantos crentes foram no rodeio? Não erga sua mão não, esquerda. Às vezes te pega de surpresa cedo. Quantos crentes foram no rodeio? Os bois pular, os cavalos pular, ouvir aquelas músicas mundando. É proibido? Se o arrebatamento acontecer aquela hora, você vai saber se é proibido ou não. Então nós somos crentes, lavados, remidos no sangue de Jesus. E Deus faz conta assim de detalhes. Mas às vezes a gente fala de detalhes, algumas particularidades, é melhor o pastor. É melhor o pastor pregar, porque ele é o líder da igreja. Alguns assuntos ele mesmo pode falar. Mas a preparação da igreja nós sabemos que é o Espírito Santo quem prepara a igreja, porque nós, na realidade, nós não sabemos quando acontecerá o arrebatamento. Nós sabemos que desde lá de trás, desde o princípio da criação, é que o homem vem errando. Lá da criação, quando Deus fez Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva, não fez Adão e Ivo não. Adão e Eva. Não fez Adão e Ivo. Não existe isso. É homem e mulher. Passou disso em procedência maligna. Deus rejeita os afeminados. Esses não terão lugar no reino do céu. Não se engane com isso. Se subir algum aqui e começar a sapatear, não se engane com isso. Olha o trejeito, olha quem está escondido por trás de tudo isso. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e tem compromisso com a sua igreja, tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso comigo e com você. Ele sabe onde a gente anda, com quem a gente anda, o que a gente fala e com quem a gente fala. Não adianta a gente pensar que Deus vai tirar os fofoqueiros, vai tirar os caluniadores, que sempre isso vai ter. Aqueles levantes sempre vai ter. Porque o inimigo nunca está sossegado com a obra de Deus. Hoje a boca está secando mais do que o normal. Mas tem coisa boa para nós ainda nesta noite.
Deus vem preparando a sua igreja ao longo do tempo. Nós vimos que quando foi preparada a arca, assim que lá levou 100 anos pregando a palavra, só 8 puderam entrar. Só a sua família, alguns animais. E a palavra diz que como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, não amigavam, casavam, não amaziavam, casavam, não se ajuntavam, casavam-se, davam-se em casamento. Então a rotina não era diferente das de hoje. Naquele tempo, casavam, se divertiam, iam para os ranchos, iam pescar, iam caçar, iam se divertir. A rotina, a situação econômica talvez não era a mesma, mas existia tudo isso. Tudo isso tinha. As diversões da época tinham tudo isso. No tempo de Noé, não tinha tecnologia que tem hoje, mas tinha tudo isso. Mas quando começou a chover, não perceberam. Começou a chover, não perceberam. Até que Noé entrou na arca. A porta para passar, vou colocar aqui, mas não está escrito, mas só para você entender. A porta, a ponte para subir um elefante numa rampa até entrar na arca, eu vou pôr 6 toneladas no elefante. Não foi Noé que fechou. Teve que ser o próprio Deus fechar a porta da arca para esses animais entrarem e ser salva essa espécie e também a espécie do homem que Deus criou, que ainda não era o fim. Amados, hoje não é diferente. Prometo que no máximo 9 horas eu encerro. Hoje comem-se, bebem-se, casam-se, ajuntam-se, amaziam-se, amigam-se, divertem-se, vão às festas do peão, sim. Às vezes vão, não vejo a hora do culto terminar para ir a uma pizzaria, às vezes não vê o culto terminar para ir até uma churrascaria. Nada contra, nada contra. O crente tem o direito de divertir, sim, mas não é em todo lugar, porque nós precisamos dar um ótimo testemunho. Irmão, se eu fosse um gambiarreiro, se eu fosse um picareta, se eu não tivesse uma boa índole, se eu não tivesse um bom testemunho, às vezes quem chegasse nessa porta e me visse, voltaria para trás. Ah, mas logo aquele cara que está lá. Mas Deus vem nos ensinando, vem nos moldando, vem nos dando graça, vem nos ensinando. O céu é logo ali e Ele vem nos preparando. Irmãos, às vezes eu oro bastante mesmo a Deus, bastante, mas bastante mesmo. E às vezes parece que eu estou na contramão de muita coisa, porque Ele fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele está falando com a igreja, Ele não está falando com o mundo. Deus não tem compromisso, é com a igreja. E como eu disse, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, nós temos um privilégio muito grande de estar aqui nessa noite de domingo, ouvindo esta palavra. Talvez nós não temos nem noção dessa palavra para um futuro mais próximo, daquilo que nós achamos que somos, daquilo que nós achamos que pensamos. Quarta-feira o pastor deu uma puxada na língua que foi muito bom,
falando da porta estreita, porque a porta estreita só passa crente lavado e remido no sangue de Jesus. A porta estreita é para poucos. Na porta estreita não passa bagagem. Na porta estreita é um a um. Você não passa com seu esposo, não passa com seus filhos, passa só você. E isso, se você quiser entrar no céu, tem que porfiar, lutar para entrar por este caminho. A porta é estreita, ela é difícil, ela é dolorida, porque nós temos que renunciar ao mundo. Aquele irmão que fumava, não fuma mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que usava droga, não usa mais. Aquele que se prostituía, não prostitui mais. Aquele que realmente entregou a sua vida a Jesus, é a sua vida. Quem pensa que é só o coração? O que Deus vai fazer só com o coração? Nada. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, se não me falha a memória, assim Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou: rogo-vos pela compaixão de Deus, para que apresenteis. Então não é só o coração, é o corpo. É o corpo. Entregou para o Senhor em sacrifício vivo. O que é hoje um sacrifício vivo? Esse sacrifício vivo não é só vir lá, tomar um banhozinho lá, pegar a tua Bíblia debaixo do braço, chegar até aqui, você canta um louvorzão, você prega, você tem... Não. O sacrifício vivo realmente é você renunciar às coisas do mundo, para você poder estar aqui nessa noite glorificando e exaltando a Deus. Irmãos, ó, nós falamos muito de avivamento. Avivamento. Eu na realidade eu encontro dificuldade para tudo isso. O avivamento é necessário, precisa muito mesmo. Mas como é que Deus trata hoje tudo isso? O avivamento no coração de cada um. Como é que Ele trata a mim e você? Como é que Ele trata de avivamento se o coração não estiver preparado, estiver em pecado? Como que Deus faz isso? Nós vemos que no tempo de Noé não tinha redes sociais, não tinha televisão, não tinha nada disso que hoje nós temos na palma da nossa mão. Mas tinha o pecado. Tanto tinha o pecado, como todos se afogaram, rodaram na água. E não tinha ninguém com celular na mão. Não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha nada disso. E morreram, perderam a sua salvação. Imagine hoje a facilidade que você tem nas suas mãos e na sua casa. E quantos estão contaminando a sua mente com tanta porcariada que as redes sociais oferecem? Quem sabe da sua vida na sua casa é só você e Deus. Aquilo que você olha, aquilo com que você se alegra. Não estou jogando verde na vida de ninguém. O Espírito Santo é quem está falando com você. Talvez é isso que te entristece. Talvez é isso que não deixa você sentir a presença de Deus num culto tão gostoso, tão maravilhoso, em que as irmãs, o grupo de louvor, o grupo de varão cantou, que foi uma bênção, uma maravilha. Irmãos, olhe bastante em favor dessa igreja. É uma igreja acolhedora, é uma igreja que acolhe a todos, e Deus está assistindo do alto céu tudo isso. Nós vemos que nos dias de Noé houve uma preparação de pelo menos 100 anos para aquele povo não fosse pego de surpresa. Mas não deram crédito ao velho Noé. Acharam que ele estava caduco, que ele não estava falando coisa com coisa, porque ele disse que ia vir chuva. E agora vai vir o quê? A palavra de Deus fala que esse mundo agora está reservado para o fogo.
Quanto tempo eu já tenho de preparado? Segundo o calendário, 2025. Segundo o calendário. A igreja mudou? Mudou. E muito mudou seu comportamento, a sua postura. A única coisa que jamais mudará é a palavra. Irmãos, aqui está o princípio, o meio e o fim da humanidade. Preste bem atenção. Tudo está em curso ainda. Mas para Deus, tudo está consumado. Como enxergar isso? Para Deus está consumado. Tudo. Mas ainda está em curso. Quem está entendendo? Está em curso ainda. Mas está consumado. Está em curso, mas está consumado. Está entendendo? Tá? Eu sei, você é inteligente. Vocês são inteligentes. Está em curso, mas está consumado. Para Deus não existe tempo. Desde quando, vou colocar assim, na minha imaginação, desde quando projetou Deus no seu pensamento, construir, já estava construído. Já está consumado. Tudo. Você rende graças a Deus. Porque Jesus ainda não veio. Você que às vezes ainda não se sente naquela posição correta de estar dentro daqueles que serão arrebatados, cuide bastante da sua alma, cuide bastante do seu espírito, rala bastante o seu joelho, busque a Deus em oração, para não ser surpreendido naquele dia. Aleluia! Irmãos, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 14, 15. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que entram pelas portas. Irmãos, lavar as vestiduras no sangue de Jesus. As suas vestiduras são espirituais. Cuide daquilo que Deus te deu. Nós não vamos ter atalho. Nós vamos ter direito de entrar pelas portas. Não haverá atalho. Você não pode empurrar sua salvação com a barriga, do jeito que você quer, achar que Deus está contente da maneira com que a gente se comporta aqui dentro e fora. Às vezes aqui dentro é uma bela roupa, aí fora mostrando tudo. É lá que tinha que ser exemplo para ganhar as almas lá de fora. E às vezes nós não damos conta disso. Aleluia! Aqui uma bela roupa lá fora, só falta andar nu. Que crente é esse? Que homem e mulher de Deus é esse?